Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Que dia abençoado hoje, né? Que dia completo. Estamos aqui na igreja. Alguns irmãos estão aqui desde as 7:30 da manhã. Não direto, né? Mas hoje teve consagração do Ministério de Louvor pela manhã. Depois o café da manhã às 8:30. A escola dominical às 9 horas. Às 10:30 a gincana. E um almoço abençoado meio-dia. Estamos todos satisfeitos por estarmos na presença de Deus. Daqui a pouco vai ter uma premiação também de alunos que não faltaram, que se destacaram durante o trimestre. E eu já quero fazer um convite a você que não é aluno da escola dominical. Os próximos 3 meses nós vamos estudar escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Ou seja, a gente vai falar do fim do mundo, a gente vai falar da volta de Jesus. Então, se você tem desejo de aprender de verdade sobre o que a Bíblia tem profetizado a respeito das coisas que estão para acontecer, eu te convido a você se matricular na escola dominical todos os domingos às 8:30 da manhã aqui na nossa igreja. Amém? Queridos, aproveitando que vocês estão de pé, vamos ler Provérbios capítulo 18, versículo 12. Provérbios capítulo 18, verso 12. Para quem está sem Bíblia, está na tela, fala assim: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Pode tomar seu assento. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, talvez eu erre essa data, tá? 10, 11 anos, mais ou menos. Meu pai, ele morava em Santos, e ele foi de mudança para Fortaleza. Tem alguém do Ceará aqui? Ô glória! Ô glória! A gente lá da terrinha. Ele foi para Fortaleza. Eu sou santista de nascimento, mas reza a lenda que eu vim embalado de lá e vim desembalar aqui. Minha mãe veio grávida de lá e eu vim nascer aqui. E meu pai foi para lá de volta, está lá até hoje. E ele não conseguiu vender um carro que ele tinha, era um Siena. Ele falou para mim assim: Paulo, eu vou deixar o carro com você, e quando eu conseguir vender, eu volto aqui para poder entregar o carro e, enfim, fazer toda a parte de documentação. E eu fiquei com o carro. Passou uns meses, meu pai me liga. Naquela época, gente, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje de WhatsApp, mensagem instantânea. Aquela época era a época do telefone fixo. Você lembra disso? Telefone fixo, dentro de casa assim, ó. E meu pai falou assim, ó, tal dia, era um domingo, ele falou, tal dia, já comprei a passagem de avião, tal dia, era um domingo, ele falou, eu estou descendo em Guarulhos, no aeroporto. Então você vai lá com o carro, me busca. E ele vendeu para um tio meu que mora em Pindamonhangaba. Então ele falou, vai lá, a gente vai para Pinda e entrega o carro lá. E aí passou o tempo, passou os dias, eu acabei esquecendo que eu tinha um compromisso de uma agenda de pregação no Paraná, lá em Londrina, justamente no dia que ele vinha para cá. E eu ia na sexta-feira, eu ia na sexta-noite viajar, para chegar no sábado de manhã
ia pregar sábado à noite, domingo à noite, e aí ia pegar o ônibus na segunda noite para voltar para São José. E aquela coisa, sabe quando você fala assim, nossa, eu preciso ligar para o meu pai, preciso avisar para ele que eu não vou estar aqui. Mas aí, você lembra, daqui a pouco você esquece. Não, depois eu ligo, aí vai esquecendo. Aí entrou a semana, e eu preciso ligar para o meu pai, preciso avisar para ele. Só que aí aquela correria, na época eu pastoreava igreja, as crianças pequenas, Paulinho tinha uns 5 anos, mais ou menos, Clarinha uns 4 anos de idade, as crianças tudo pequenas, eu ainda trabalhando fora, aquela correria, eu lembrava e esquecia. Enfim, chegou a sexta-feira que eu ia viajar, eu falei, nossa, na hora de sair eu lembrei. Falei para minha esposa assim, liga para o meu pai, avisa para ele que eu não vou poder buscar ele. Mas explica para ele que tem ônibus direto lá do aeroporto para cá. Ele pode vir aqui pegar o carro. Ela falou, tá bom então, eu falo com ele. E aí eu entrei no ônibus e fui embora. Só que eu lembro que o meu celular estava quebrado. Olha que prova. Estava com o celular quebrado e eu fui viajar sem telefone. E aí fui. Quando foi mais ou menos no domingo, acho que depois do culto que eu preguei, eu liguei para casa. E falei para minha esposa assim, meu pai foi aí pegar o carro? Ela falou assim, veio. Estava muito nervoso. Porque eu falei, mas você não ligou para ele? Ela falou, esqueci. E ele chegou no aeroporto, desceu e ficou me esperando. Ligou para casa. Minha esposa falou assim, ele está no Paraná. E, logicamente, ele ficou muito bravo. Como assim? Ele foi viajar, não me liga, não me avisa. E aí eu não conseguia falar comigo, porque eu estava sem telefone. Resultado, ele gastou R$250 de táxi para vir de Guarulhos, do aeroporto de Congonhas, é Congonhas mesmo? Cumbica, aeroporto de Cumbica, para vir para cá. Na época não tinha Uber, né? Pagou e veio e chegou bravo, soltando fogo pelo nariz. E pegou o carro e levou o carro. E aí eu, imagina, falei, meu Deus, que vacilo que eu dei. Que vacilo que eu dei. E para chegar agora nele e falar com ele. E para chegar agora nele e ouvir o sermão. Bom, daqui a pouco eu termino essa história. Daqui a pouco eu explico para você o que aconteceu. A relação de Deus com Israel, ela sempre foi uma relação onde Deus sempre queria trazer Israel para perto dele. Não sei se os alunos e professores da EBD perceberam, mas todos esses 3 meses que nós estudamos a revista, essa revista ela está baseada no livro de 1º e 2º Reis. Desde a primeira lição, quando vai falar de Salomão, comecinho de 1º Reis, até o último capítulo de 2º Reis, que vai falar do cativeiro da Babilônia. E é interessante que nesse período de Salomão, certo? De Salomão, primeiro rei, que é citado ali em 1º Reis, e o último rei de Judá, que era quem mesmo, gente? Alguém lembra? Zedequias, que foi o último rei que Nabucodonosor foi lá, vazou os olhos dele, antes matou os filhos dele na frente dele e levou o povo escravo. Foi um período de 420 anos. 420 anos que Deus, em todo o tempo, teve uma relação onde Deus estava querendo amar Israel, onde Deus estava querendo trazer o povo de Israel para perto dele. E a única coisa que Deus queria era dizer assim: meu povo, obedeçam às minhas leis e me adorem. É a única coisa que eu peço. Quando você vai ver
a relação dos reis de Israel, e toda vez o escritor de Reis, e eu vou falar Reis para englobar os dois livros, tá? Primeiro e segundo Reis. Alguns atribuem, e é bem provável que quem tenha escrito a história dos reis foi Jeremias. Jeremias, muito provavelmente, escreveu a história desses reis, a história do reinado, a monarquia de Israel, até o cativeiro, quando ele participou dessa tomada de Nabucodonosor, ele estava presente. Então Jeremias, ele vai sempre começar a falar de um rei, ele vai explicar o seguinte: esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. A pergunta é: o que diferenciava um rei mau de um rei bom? Qual que era a diferença na visão de Deus, se um monarca, um rei, era considerado um rei bom ou um rei mau? Simples. Se esse rei fosse um rei que servisse a Deus, que amasse a Deus e que promovesse o culto a Deus dentro de Israel, ele era considerado um rei bom. E se esse rei fosse idólatra, ele promovesse o culto aos ídolos, aos falsos deuses, os deuses dos povos vizinhos, ele era um rei mau. Simples. A idolatria ia dizer se aquele rei era mau. Servir a Deus e apontar esse rei como um rei bom. Eu fiquei pensando o seguinte, pastor Heiser, Deus não estava preocupado se esse rei ele ia ter uma conduta de conquista. Olha só, ele podia ser um rei igual Davi, que ia para cima dos outros povos e ia conquistando terra e aumentando o seu território. Para Deus isso era indiferente. Se ele fosse um rei que a administração dele fosse uma administração pacífica, igual Salomão, de falar, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ter paz nas nossas fronteiras, vamos fazer guerra não, vamos fazer uma aliança aqui, enquanto eu estiver vivo, a gente não vai fazer guerra, você para o seu canto, eu para o meu. E Salomão fez alianças de paz com todos os reis vizinhos. Para Deus isso era indiferente. O que Deus estava preocupado era se esse rei ia servir a ele ou ia servir a outros deuses. Se ele ia promover o culto ao Deus de Israel, ou se ele ia promover o culto aos ídolos. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, ó, a primeira coisa que eu aprendo, Deus, na palavra dele, fala assim, que a coisa, o mandamento mais importante que existe. Um dia perguntaram isso para Jesus. Disseram assim, mestre, qual é o primeiro e maior mandamento? Jesus respondeu, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, o senhor vai falar de idolatria num culto evangélico? A gente não adora outros deuses. Será? João, o apóstolo João, ele vai escrever a sua carta, a primeira carta que leva o nome dele. Ele vai falar, no capítulo 1, ele vai falar assim, olha, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. No capítulo 2, ele vai falar assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, você tem um advogado, Jesus Cristo justo. No capítulo 3, ele vai falar assim, olha, ainda não é manifesto
o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. No capítulo 4, ele vai falar assim: aquele que tendo bens no mundo, vendo seu irmão passar necessidade, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Porque se não amamos aquele que vemos, como poderemos amar a Deus que não vemos? Mas no capítulo 5, ele vai trazendo aquele contexto, aquele ensinamento. E quando ele vai encerrar o último versículo do livro, o último versículo da carta de 1 João capítulo 5, versículo 21, ele vai falar assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para as pessoas do mundo. Pastor, o que é ídolo? Ídolo é qualquer coisa que esteja em primeiro lugar no seu coração, que não seja Deus. Qualquer coisa. Por isso Jesus disse em Lucas capítulo 14, dizendo assim: olha, aquele que não renunciar, que não abrir mão de pai, mãe, filhos, aquele que não abrir mão de tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. O primeiro na nossa vida precisa ser Jesus. Um dia diz uma história que um rei chamou um pastor e disse assim: pastor, me explique o que existe antes de Deus. O que há antes de Deus? E aí o pastor disse: eu vou te explicar o que existe antes de Deus. O que existe antes de Deus, se você contar para mim de 0 a 1, em ordem decrescente. Ele falou: fácil. 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o pastor disse: continue. Ele disse: mas não existe nada antes do 1, porque eu já falei o 0. Ele falou: assim é Deus. Ele é o número 1. Não pode existir nada na frente dele. Nada. Ele é o número 1. Ele precisa ser o número 1 da sua vida. Ele precisa ser o número 1 do seu coração. Outro detalhe interessante é que em todo o tempo na história dos reis, Deus, ele precisou levantar profetas. Profetas para denunciarem o pecado. E o intuito dos profetas, e é bem provável realmente que tenha sido um profeta que tenha escrito o livro de Reis, porque no livro de Reis os profetas são protagonistas. Inclusive existem várias profecias que os profetas falaram e que mostram o cumprimento delas no próprio livro. Então os profetas são colocados como personagens protagonistas que fizeram história, como Elias, como Eliseu, como Micaías. E Deus precisava levantar profetas para tentar trazer o povo de volta para Ele. Os reis, para que eles se convertessem a Deus. Deus usava profetas para falar para os reis assim: olha, voltem-se para mim. Voltem-se para mim. Parem de servir os ídolos. Parem de cultuar a outros deuses. Fui eu quem tirei vocês da terra do Egito. Fui eu quem dei essa terra para vocês. Eu só quero que vocês me sirvam e obedeçam às minhas leis.
Os profetas vinham para denunciar isso. E o grande detalhe é que Deus precisava levantar profetas porque eles não obedeciam e não liam e não meditavam e não se importavam com a palavra, ao ponto de por séculos, por centenas de anos, o templo estava lá presente, a arca da aliança estava lá presente, os utensílios e os móveis do templo estavam lá presentes, os sacerdotes estavam presentes, mas eles perderam o livro da lei, eles perderam a Bíblia, eles perderam a palavra. Aí um dia um rei começou a fazer uma reforma no templo. Quem estava nessa aula aqui da escola dominical? Um rei começou a fazer uma reforma no templo. E o sacerdote achou a Bíblia dentro do templo. Precisamos ter cuidado para não perdermos a palavra dentro da igreja. O livro estava perdido dentro do templo. Eu pergunto para você, qual a importância que você dá para a palavra de Deus na sua casa? Qual a importância? Ou será que você usa a Bíblia como um amuleto? Sabe? Abre no Salmo 91. Põe aqui, a página fica até amarela. Mas ninguém faz isso aqui, ó. Eu vou ler. Eu vou meditar. Ah, pastor, mas sabe o que é? Eu não tenho tempo. É? Será? A gente tem tempo para tudo. Para rede social. A gente tem tempo para tudo. Para diversão. Para o joguinho do celular. A gente tem tempo para tudo. Mas será que a gente não tem tempo para a palavra? Ou será que a palavra se perdeu dentro da nossa casa? Ou será que não estamos dando a devida importância para a palavra de Deus na nossa vida? Deus precisava levantar profetas porque o povo perdeu a palavra. Se seguissem o que estava na palavra, se obedecessem os preceitos que estavam na palavra, Deus não precisava levantar profetas. É interessante. Foi 15 dias atrás, irmão Miranda, que a gente foi lá em Guarulhos. 15 dias atrás, domingo, há 15 dias atrás, a gente foi lá em Guarulhos num culto, na casa do pai do irmão Miranda. Era um culto de ação de graças. A programação era, a gente ia ter um almoço meio-dia, o culto das 2 às 4. Terminava o culto, a gente vinha embora para cultuar aqui. Mas aí teve um atraso, o almoço que ia sair meio-dia saiu às 2, o culto que ia ser às 2 saiu às 4. E a gente chegou aqui, era 8 horas da noite. E aí eu, apaisando, falei, não vou no culto. Chegar lá assim, 8 horas da noite, né? Falei, eu vou ficar em casa. Cheguei em casa, as crianças tinham vindo para cá. Ou seja, estava sem chave do lado de fora. Falei, meu Deus, eu devia ter ido para o culto. Aí eu falei, bom, já que eu estou do lado de fora de casa, vou no culto do lado de casa aqui. Tem uma igreja do lado de casa, vou lá, pegar o finalzinho do culto. Aí cheguei lá, igreja pequena. Aí, estou lá, todo mundo, né, me olhando em porque igreja pequena tinha alguém de fora. Normal, né? Todo mundo fica, quem que é? Quem que é? Quem que é? Aí eu estou lá. Aí daqui a pouco veio uma irmã. Oh, glória. Falei, usa, Senhor. Ela falou assim, irmão. Você está rindo, né, Miranda? Irmão. Deus mandou trazer uma palavra profética para você. Eu falei, amém, amém. Ela falou assim, Deus está tocando na sua saúde. Eu falei, amém, amém. Ela falou assim, Deus está te dando uma cura na sua vesícula. Aí eu pensei, Jesus, eu conto ou não conto que eu tirei a vesícula tem 2 anos?
Eu conto ou não conto que eu fiz a cirurgia? Eu falei, amém, irmão, amém. Os profetas daquela época, meu irmão, eles vinham para denunciar pecado. Os profetas daquela época, eles levantavam, colocavam o dedo na frente do rei e falavam assim: Acabe, tua mulher será comida pelos cães. Aí Acabe falava assim: é tu, perturbador de Israel? Falou: quem é perturbador de Israel é você. Está levando o povo para a idolatria. Deus precisava levantar profetas, porque eles tinham perdido a palavra. Ó, tudo que nós precisamos está aqui, ó. Tudo. Relacionamento entre pais e filhos está aqui, ó. Relacionamento entre casal está aqui, ó. Relacionamento com dinheiro está aqui, ó. Relacionamento entre patrão e funcionário está aqui, ó. Tudo está aqui, ó. Tudo. A gente precisa só observar, meditar e aplicar. Um dia os fariseus vieram questionar Jesus. Disseram assim: Senhor, um homem estava casado, morreu, não teve filho. Aí pela lei, a viúva casou com o irmão dele, que morreu também e não fez filho na mulher. Aí a viúva casou com o terceiro irmão, que morreu também. Eu sei que no final ela tinha casado com 7. Eu fico desconfiando, o que ela estava colocando na água desses homens? Aí eles falam assim: lá no céu, ela vai ser esposa de quem? Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. Vocês erram porque vocês não meditam. Vocês erram porque vocês não leem, não estudam. Lá no céu não existe sexualidade. Seremos como anjos. Esquece esse negócio, Jesus falou. Erramos porque não conhecemos a palavra. Fica meu convite a você: leia a palavra, estude a palavra, ame a palavra, viva a palavra, creia na palavra. A palavra é o mapa do viajante, é a espada do soldado, é a bússola do navegante. Terceiro lugar, sabe qual foi o problema de Israel, pastora Margarete? Sabe qual foi o problema de Israel? Ó, o coração se exalta antes de ser abatido, mas diante da honra vai a humildade. O problema de Israel é que eles não tinham humildade para reconhecer que estavam errados. Os reis de Israel, os monarcas de Israel, os líderes de Israel não tinham humildade para reconhecer os seus erros. E a única coisa que Deus queria é que eles se arrependessem. Gente, ó, um povo, pensa num povo ruim. Sabe quem era esse povo ruim? Que matava os inimigos e jogava futebol com a cabeça deles? Sabe quem é esse povo ruim? Que ia para a guerra e matava os seus inimigos com requintes de crueldade e fazia montanha de crânios. Quem que eram? Os assírios. Aprendi com o pastor Reis isso aqui. Foi o povo que inventou o empalamento, não é isso?
O que é empalamento? Pendurava as pessoas numa haste. Obrigado pelo detalhe, pastor. Vivo. Pendurava a pessoa, empalamento. Eram homens cruéis. Eram homens bárbaros. Aí um dia, Deus chamou um profeta. E disse assim: profeta, vai lá para aquele povo, na capital, lá na capital deles, e prega, 40 dias eu vou destruir tudo. Vai lá. Vai lá. O profeta falou assim: eu? É ruim, hein? Saída pela tangente, filho, ó. Vou entrar no barco, vou ficar escondidinho lá embaixo. Você conhece a história, né? Aí lançaram o Jonas. O Jonas pegou, o peixe pegou o Jonas, cuspiu em Israel de volta. Tem esse detalhe, porque eu já vi gente pregando que o peixe cuspiu ali em Nínive. Não. Até porque Nínive nem tem praia. Cuspiu ele em Israel de volta. Aí ele saiu, imagina, ele saindo todo cheio de alga, todo lambrecado. Aí o Senhor diz assim: e veio a mim pela segunda vez a palavra do Senhor dizendo: volta lá e fala, 40 dias eu vou matar todo mundo. Porque a maldade deles chegou na minha narina, chegou no limite. Aí Jonas falou: bom, acho que o Senhor me convenceu. Eu vou lá, seja o que Deus quiser. Ele começou a pregar. O rei de Nínive reúne o povo e diz: gente, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender da nossa maldade. Vamos nos arrepender do que nós estamos fazendo, da nossa prática. Coloca o povo em jejum nacional. Até os animais, as crianças, ninguém come. 3 dias de jejum. Quem sabe Deus, o Deus de Israel, não tem misericórdia de nós? Irmão, Deus, Ele só quer um coração contrito. Porque Deus sabe quem nós somos. Quando eu cheguei do Paraná, fui lá ver meu pai em Pinda, que estava na casa do meu tio. Na terça-feira. Eu peguei o ônibus segunda à noite, viajei à noite, cheguei terça de manhã, fui lá em Pinda. Falei: pai, me perdoa. Eu errei. Foi falha minha. Não adianta falar, não, é culpa da minha esposa que não ligou. Não, eu que tinha que ter ligado. Eu errei. Ele falou assim: ó filho, eu fiquei bravo, mas não adianta. Essa não foi a frase. Ele falou assim: não importa o que você faça, eu sempre vou te perdoar, porque você é meu filho. Não importa o que você faça, eu sempre vou perdoar você, porque você é meu filho. Pensa num gordinho que chorou, gente. Não importa o que você faça, Deus sempre está com os braços abertos para te perdoar. Deus só queria que eles tivessem humildade para falar: nós erramos. Deus foi capaz de falar para o profeta: profeta, vai lá no prostíbulo e casa com uma prostituta, uma garota de programa. Vai lá e casa com ela, faz uma família com ela. E o profeta foi lá. Talvez, se eu não estou entendendo nada, mas obedeço. Pegou Gomer, casou com ela,
teve 3 filhos com ela: Jezreel, Lohuama e Loami. 3 filhos. Aliás, é uma ótima sugestão para você colocar de nome do seu filho. Casou com ela, teve filho, constituiu família. Aí o capítulo 3 de Oséias vai dizer que ela abandonou a família e voltou para a prostituição. Ela abandonou a casa e voltou a ser garota de programa. Irmão, imagina o coração de Oséias, vendo a esposa dele vendendo o próprio corpo, se deitando com outros homens. Aí Deus falou assim: Oséias, vai lá, traz ela de volta, perdoa ela e casa com ela de novo. E Deus falou assim: é assim que eu me sinto quando Israel está adorando outros deuses, sabendo que eu fiz tudo por eles, eu estou disposto a qualquer coisa por eles, mas eles estão virando as costas para mim, eles não me querem. Ei, estou encerrando. Nas redes sociais, a gente posta aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Nas redes sociais, a gente mostra o palco, mas Deus conhece os bastidores. Nas redes sociais, a gente mostra o que a gente quer que as pessoas vejam, mas Deus conhece quem nós realmente somos. Às vezes, é natural isso, é do ser humano, nós costumamos usar máscaras. A gente põe uma máscara de santidade, e todo mundo olha e fala: é uma pessoa santa, é uma pessoa santa, reta. Mas Deus conhece quem nós somos. A gente põe uma máscara de alegria, e todo mundo olha para nós e vê a alegria estampada, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os teus defeitos, Deus conhece as tuas fraquezas, Deus conhece quem você realmente é, porque Ele te criou. E para Deus, você não precisa usar máscara. Você pode tirar a máscara e falar assim: Senhor, aqui estou eu, o verdadeiro eu, com as minhas mazelas, com os meus medos, com os meus pecados. Aqui estou eu. Para Deus você pode ser quem você é. Você pode mostrar quem você é. E sabe o melhor de tudo? Não importa o que você faça, Deus sempre vai te perdoar. Eu vou encerrar a minha mensagem. Conta-se uma história que um lobo queria ser uma ovelha. E o lobo tomou uma decisão. A partir de hoje, ele falou: a partir de hoje, eu não sou mais um lobo. Ele estava cansado de ter que caçar para poder comer. E ele olhava para o rebanho lá de cima da montanha, e ele via que o pastor cuidava das ovelhas, dava comida para as ovelhas. Ele falou: essas ovelhas aí, não precisa caçar, tem alguém que cuida delas. E eu, se eu não for atrás, eu fico com fome. Eu tenho que matar, eu tenho que derramar sangue para poder me alimentar.
Ele via que as ovelhas, determinado momento da noite, elas iam dormir num lugar seguro, e tinha alguém que cuidava delas. Ele falava assim: pronto, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Ele falou: estou cansado de chegar perto das pessoas e as pessoas me tacar pau, me tacar pedra, me espantar. Estou cansado. Ele via, não, as ovelhas, onde elas são, as pessoas passam a mão nela e mexem na lã dela. Não, a partir de hoje, eu não sou mais lobo, eu sou ovelha. E aí ele foi, vestiu uma roupa de ovelha, colocou a roupa de ovelha, colocou a máscara de ovelha e falou: agora está decidido, eu sou ovelha. E ele foi para o meio do rebanho. E está ele lá no meio do rebanho. Antes ele fazia arr. Aí quando ele ia fazer arr, aí ele olhava, a ovelha fazia bé, aí ele arr, bé, bé. E às vezes ele esquecia. O problema não era. O problema era a hora da comida. Porque na hora que ele ia comer, aquele capim era detestável. Ele olhava, ele comia o capim, eu olhava para a ovelhinha, a boca salivava. Ele falou: não, eu não posso. Eu agora sou uma ovelha, eu decidi. Eu sou uma ovelha, não sou mais lobo. Mas de vez em quando, sabe o que ele fazia? Ele saía na calada da noite. Ele ia lá para as montanhas. Ele caçava. O seu instinto, a sua natureza fazia ele ir lá. Comia, se lambuzava de sangue, comia presa, matava aquela vontade e batia o arrependimento. Ele falava: não, eu falei para mim mesmo, eu não sou mais lobo. Eu não sou, eu sou ovelha. Ele voltava para o rebanho com a sua roupa de ovelha, com a sua máscara de ovelha. E ele vivia esse dilema. Todos pensavam que ele era uma ovelha. Até que um dia, ele não estava aguentando mais. Ele estava desesperado. Porque a natureza dele gritava dentro dele. E ele subiu na montanha. E a história diz que o lobo olhou para o céu e disse: Deus, me ajuda. Eu não aguento mais tentar ser uma coisa que eu não sou. Eu não aguento mais as pessoas olhar para mim e pensar que eu sou uma coisa, sendo que eu sei que eu não sou. Eu não aguento mais viver de aparência. Ele disse: Senhor, eu já tentei fazer as coisas pela minha própria força e eu já vi que eu não consigo. Me ajuda. E quando ele estava orando, de repente o corpo dele começou a levantar, a levitar. Enquanto ele orava e dizia: Senhor, me muda, me muda, me muda. Ele começou a levantar. E o focinho dele começou a achatar. As garras começaram a se transformar em patas. A pele, o pelo começou a se transformar em lã. E Deus transformou aquele lobo numa ovelha. E ele foi transformado por Deus. E agora ele realmente não era mais lobo. Comer o capim com as outras ovelhas não era mais uma coisa ruim. Estar debaixo do cuidado do pastor não era mais uma coisa ruim. Ele podia ser quem ele era, porque Deus transformou ele numa ovelha.
Se coloque de pé. Ei, Deus me conhece. Deus te conhece. Enquanto o ministério de louvor vai cantar, eu quero que você feche os seus olhos. Não importa o que você faça, o Pai sempre vai perdoar você. Vamos adorar o Senhor. De sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Neste momento, eu quero convidar você. Você que deixou a prioridade em outra coisa no lugar de Deus na sua vida. E você percebeu que você se distanciou dos caminhos do Senhor. Porque Deus deixou de ser prioridade na sua vida. E você se afastou da presença dEle. E hoje Ele te convida você a voltar. Ele te convida você hoje a colocar Ele em primeiro plano na sua vida. Você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Onde tem uma pessoa que está afastada e você quer voltar hoje, faz assim. Tem uma pessoa que está afastada e você quer voltar hoje. Você precisa voltar hoje. Você quer, aleluia, que Deus ocupe de novo o primeiro lugar na sua vida. Quando você tirou Ele do primeiro lugar da sua vida mudou muito, mas mudou para pior. E você sente falta da presença dEle. Você sente falta das bênçãos de Deus na sua vida. Você sente falta da intimidade que você tinha. Você sente falta da comunhão que você tinha. Você sente falta da presença dEle na sua vida. E hoje você quer voltar. Onde tem uma pessoa hoje que quer voltar para Jesus, faz assim. Você não pode ficar mais longe. Você não pode ficar mais da maneira que você está. E hoje você precisa voltar.
Tem alguém? Faz assim. Tem? Se tem alguém, não fique titubeando, não fique cocheando entre dois pensamentos. Volte agora. Venha. Tem alguém? Tem alguém para Jesus hoje? Eu sei que tem. É só você voltar. Venha. Ele está pronto para te receber. Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te acolher novamente. Só você precisa tomar a decisão. Aleluias. Glórias a Deus. Venha. Aplaude ao Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Mas quem sabe nessa noite tem mais alguém. Você, ouvindo a pregação do pastor Paulo, diz: eu preciso voltar a ser ovelha. Eu preciso dos cuidados do sumo pastor, Jesus Cristo. Porque você sabe que você saiu. Venha cá. Sai do seu lugar. Venha aqui agora. Por favor, venha cá. Se tem mais alguém, venha cá, por favor. Venha. Venha, venha. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Aleluias. Glórias a Deus. Aplaude ao Senhor, igreja. Aplaude. Cadê um adolescente para ficar com esse adolescente aqui, por favor? É interessante que Deus está falando no seu coração para você tomar uma atitude hoje. E você sabe que você precisa tomar essa atitude, ainda que você seja muito jovem. Venha cá, venha. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Mas porventura ainda existe mais uma. Só que Deus, ele não abre mão de você. É interessante que você sabe, você está aí no banco, mas você sabe que o Senhor não abre mão de você. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Venha. Ará chorou biandarasa. Ekala chorou biandarasa. Aleluia. Será que tem mais alguém nessa noite? E você quer voltar a ser ovelha? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você está mais ou menos assim, ó. Você está no meio das ovelhas, mas você está igualzinho o pastor falou hoje. Você precisa tomar forma de ovelha. Você precisa agir como ovelha. Você precisa viver como ovelha. E hoje o Senhor quer fazer isso na sua vida. Você quer mudança de vida. Você quer mudança de vida. E o Senhor tem isso para fazer para você hoje. E você sabe que a tua vida tem que mudar. Do jeito que tá, não dá mais. Não tem mais jeito. Você até tenta levar essa vida desse jeito, mas não dá. Você precisa de uma mudança radical.
Vem cá. Ramachorramandecaba. Aplaude, igreja. Eita. Oh, aleluia. Tem mais alguém para Jesus hoje? Tem mais alguém? Glórias a Deus. Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém? Nós vamos orar? Eliane, você vai precisar de umas 4 pessoas para te ajudar aí. Umas 4 pessoas, vem ajudar a Eliane a anotar os nomes, endereço, WhatsApp. Glórias a Deus. E agora, irmãos, nós vamos orar por essas pessoas que aqui estão. E eu quero convidar pastor Roberto. Vem cá, pastor. Dá o microfone para o pastor Roberto. Aleluia. Eu gostaria nesse momento, vocês que estão aceitando Jesus ou se reconciliando com Cristo, que vocês repitam comigo assim: Senhor Jesus. Fale bem alto: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego a Ti. E vocês que estão voltando, repita comigo assim: Senhor Jesus, me dá força para permanecer, que eu não venha voltar, mas que eu venha permanecer. Senhor Jesus, Tu sabe onde Tu precisa trabalhar. Tem muitas vezes em nossas vidas que nós olhamos e achamos que é difícil seguir a Jesus, mas não é difícil seguir Ele, porque nós já somos ovelhas. E quando nós reconhecemos que somos ovelha, é fácil o pastor tratar. Aleluias. Mais uma. Aleluia. Essas pessoas eu vejo, igreja e pastores. Na ministração, o pastor Paulo citou e falou assim: olha, teve um rei que procurou no templo. Essas pessoas procuraram e acharam a palavra, porque é a palavra que restaura e é a palavra que nos sustenta. E nessa noite, vocês estão se reconciliando com Cristo. Agora eu peço para a igreja, irmãos, levante sua mão e vamos determinar, aleluia, porque uma coisa eu afirmo para vocês que estão aqui: vai mudar situações, vai mudar. Porque tem muitas vezes, irmãos, e eu acho muito interessante a forma que Deus usa o pastor Paulo, porque de várias histórias, teve uma que aconteceu hoje. Teve, não teve? Teve. Foi largada a capa e foi transformado lobo em ovelha. E nessa noite vocês vão chegar na casa de vocês e vão sair daqui alimentados de uma palavra que vai fortificar vocês na semana. Vamos. Maravilhoso Deus e Santo, nesse santo momento, Jesus, te apresento todas essas vidas que têm te aceitado e reconciliado a Ti. Maravilhoso Deus e Santo, eu te peço, ó Pai, sonda cada coração, visita cada vida nessa noite. Maravilhoso Deus e Santo, que isso não venha ficar, ó Pai, simplesmente por ficar, mas que Tu venha, ó Pai, como foi ministrado hoje, que Tu venha transformar, levar essas pessoas num patamar muito mais alto e a transformação possa acontecer. Maravilhoso Deus e Santo, porque a transformação não acontece de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então aviva, Senhor, o interior de cada filha Tua, de cada filho Teu. Maravilhoso Deus e Santo, porque eles querem Te servir na beleza da Tua santidade. Então eu te peço, Pai, sopra o Teu vento e que o Teu nome venha a ser glorificado na vida dessas Tuas servas e desses Teus servos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ser vós uma bênção, hein? Ser vós uma bênção. As palmas lá pro Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por favor, acompanhe aqui presbítero Alexandre, irmã Eliane, por favor, Mansara.
Por favor, não volte pro banco não, vai lá. Por favor, não volte pro banco não, vai lá, vai ali, ó. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Você quer viver algo novo? Talvez você fale assim: eu estou precisando viver novidade de vida. Eu não vejo as coisas acontecer. Mas nessa noite, Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Irmãos, existe uma promessa da parte de Deus que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito Santo. Talvez você está falando assim: eu estou precisando é desse derramamento aí. Eu estou precisando é ser cheio do Espírito Santo. Eu estou precisando andar em novidade de vida. Eu preciso ver as coisas acontecer na minha vida. Eu preciso ver milagre acontecer na minha vida. Eu preciso ser mais usada por Deus na minha vida. Amém? Amém? Você que quer viver novidade de vida, você que quer uma mudança radical, você que quer ser mais usado, mais usada, você que quer um avivamento para a sua vida, venha cá, por favor, venha cá, bem rapidamente, venha cá. Você que quer, vem cá. Você que está cansado de ser o mesmo, vem cá. Venha cá, rapidamente. Venha, rapidamente. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Senhor, começa a mover aqui hoje. Começa a mover aqui hoje. Senhor, Senhor, começa a restaurar aqui hoje. Aleluia. Senhor, começa a mandar. Começa a mandar. É macho, não tem nada. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Pega suas mãos pra cá, igreja. Santo Espírito desce como fogo, Para que o Espírito Santo venha mudar essas vidas que estão aqui à frente. Nós como igreja devemos interceder por eles. Pega suas mãos e profetizem sobre a vida deles. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia,
incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia a tua igreja, Senhor. Jesus já curou o Rafael aqui, ó. Tem mais alguém que está doente? Vem cá agora. Agora, rápido. Abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa. O teu reino vem a mover a nossa fé no nosso Deus. E se abra o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.
Senhor salvou. O Senhor está curando pessoas aqui. O Senhor está renovando pessoas aqui. Aleluia, Jesus. A mão Laerte, dá um microfone para ele. Ele vai falar o que ele fez aqui. O Senhor hoje fez uma limpeza no teu corpo. Muitas enfermidades saíram da tua vida hoje. Glorifique o nome do Senhor. Conta para a igreja o que Jesus fez para você aqui agora. Jesus me curou de uma dor de cabeça que eu estava sentindo muito forte desde a hora em que eu me levantei. Não estou sentindo mais. Para a honra e glória de Deus. Uma forte dor de cabeça e ele já não tem mais. Deus te abençoe. Ai, Ramacho Robiana. Ai, Rabacha. Jesus está batizando com o Espírito Santo aqui, ó. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Show, Rabaneca. Vamos lá, igreja, de pé, vamos lá. Mais uma estrofe. Eu quero viver algo novo. Vai lá, última estrofe, vai lá. Quero viver algo novo. Cheira, Baná. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Amém, igreja. As palmas louvem o Senhor. Tome o seu assento por um minutinho. Já estamos quase encerrando, mas o pastor Edmilson vai fazer a entrega dos prêmios aqui da escola dominical. Louvado seja Deus, aleluia. Gostaria de convidar o pastor Paulo Damasceno, o pastor Alex, aleluia, para nos ajudar na premiação, superintendência da escola bíblica, juntamente com as duas secretárias, a Érica, não estou vendo, deve estar lá com a